Segunda-feira, 10 de setembro de 2018, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e o tema do programa de hoje é um dos episódios mais tristes da história brasileira. Nós vamos falar da questão do incêndio do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista do Rio de Janeiro e da situação da cultura no Brasil. Será que a nossa cultura está em risco? O que os cortes orçamentários trazem de impacto para os museus, para as bibliotecas que nós temos? Será que o Brasil tem museólogos em número e formação suficiente para dar conta dos mais de 3 mil museus que nós temos no Brasil? Qual é a situação desses museus? Nós queremos as suas perguntas, as suas opiniões, os seus comentários sobre esse assunto. É por isso que o programa se chama Participação Popular e nós contamos com a sua participação. Você pode ligar para a gente de graça de qualquer telefone fixo do Brasil. O nosso número é 0800 619 619. De qualquer telefone fixo de qualquer lugar do país. Você também pode mandar para a gente um e-mail, o nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, espaço nem tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo Twitter você também pode mandar uma mensagem escrevendo o nosso nome de usuário no seu texto, @participaçãopop. É uma palavra só, não tem cedilha, espaço nem tio. @participaçãopop. Tudo junto. Se você estiver assistindo televisão com o celular na mão, muita gente faz isso, até sem perceber, você pode mandar para a gente uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número tem o DDD de Brasília, 61 996 20 2573. Repetindo, 996 20 2573. Pelo Facebook, se você estiver acompanhando a transmissão ao vivo, pela página da TV Câmara, também pode deixar o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta, que ela vai ser encaminhada pela nossa produção aqui para o estúdio. E você pode acompanhar a transmissão do programa também pelo YouTube. E o que você mandar para a gente vai ser discutido com os nossos convidados. A Andréia Fernandes, que é museóloga, professora da Universidade de Brasília e integrante do Conselho Federal de Museologia. É isso mesmo, né, Andréia? Sim. Bem-vindo à Participação Popular, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. E nós temos ainda também o Wagner Barja, que é coordenador no Museu Nacional da República aqui em Brasília. Barja, bem-vindo à Participação Popular, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. E, enfim, nós contamos com a sua participação e das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília, que vão conversar com a nossa repórter, minha colega Vânia Alves. Vânia. Oi, Fabrício. Oi, todo mundo aí no estúdio, todo mundo de casa. Eu estou conversando aqui com o Douglas, por coincidência, a primeira pessoa que a gente parou. É uma pessoa que, infelizmente, convive com essa penúria dos nossos museus. O Douglas já trabalhou no Ministério da Cultura, já trabalhou em espaços. Douglas, como é que você tem convivido com essa dificuldade aí dos museus? Como é que você sente a questão dos museus no Brasil? Bem, assim, primeiramente queria registrar que foi uma perda lastimável que aconteceu lá com o museu no Rio de Janeiro, é que a cultura é o que identifica um país, né? E a gente praticamente perdeu ali toda uma história que nos identifica. Minha experiência na área cultural, tenho visto muita dificuldade dos museus de se aparelhar, de adquirirem equipamentos de segurança. Isso é uma falha que não é só retratado no Museu do Rio, né? Quase todos os nossos museus, eles têm esses problemas estruturais. Essa discussão já existia no Ministério da Cultura, Douglas? Existia uma discussão como essa com relação à segurança nos museus, mas como eu estou há muito tempo afastado, né? Não vi a conclusão dessas discussões, mas havia uma preocupação do Ministério com relação a essa segurança nos museus. Há um tempo atrás discutiu-se editais para equipar os museus que estão sob responsabilidade do IBRAM, só que como eu saí já faz bastante tempo, há mais de 5 anos, eu não vi o desenrolar dessa discussão. Como cidadão, como pessoa física, qual que você acha que é importante? Qual a sensação que você tem quando você visita o museu? Você acha que isso é importante para a sua vida? Eu acho que sim, que a cada experiência que você tem
no museu, ele vai te tornar uma pessoa diferente, né? E você vai ter maior conhecimento sobre a história do seu país, sobre a história do seu povo e sobre a história do mundo. E isso te enriquece culturalmente e pessoalmente, né? Então, quando eu visito um museu, e eu adoro visitar exposições, eu sinto isso, que eu estou me enriquecendo de conhecimento e posso passar esse conhecimento para os meus filhos e para as pessoas que convivem comigo, né? Muito obrigada, Douglas. Então a conversa continua aí no estúdio. Beleza, mano. É legal você ter encontrado um ex-funcionário do Ministério da Cultura aí, o Douglas, então, né, para trazer um pouquinho dessa visão dele. É uma visão muito especial, né? Tu vê, ele é um visitante de museus, de exposições, e a gente espera também a opinião dos nossos espectadores. Você também visita os museus, as exposições, as bibliotecas, você é usuário de bibliotecas. Enquanto você prepara aí a sua mensagem para mandar para a gente, né, com o seu comentário, sua opinião sobre esse assunto, eu quero mandar um abraço para os aniversariantes desse dia 10 de setembro, entre eles a minha tia Rosa Rocha Barros, né, fazendo aniversário, também o Francisco Bacaus Neto, de Curitiba, no Paraná, a advogada Fernanda Rego, daqui de Brasília, a nossa colega também Cristiane Albuquerque, da Globo de Brasília, TV Globo de Brasília. Esse dia 10 de setembro também é aniversário das cidades de Areado, Nova Resende e Capelinha, em Minas Gerais. No Rio Grande do Sul, São José do Ouro, Tuparendi e Tucunduva. Em Santa Catarina, Imbuia. E no Paraná, Santa Mônica e Mamborê. A todos os moradores dessas cidades, um grande abraço. Espero que estejam com a gente nessa edição do Participação Popular, que discute a situação da cultura no Brasil. Será que a nossa cultura está em risco, pelo que a gente viu acontecer lá no Museu Nacional, no Rio de Janeiro? Vamos começar esse bate-papo? Eu vou começar com o Wagner Barja, que é coordenador do Museu Nacional da República aqui em Brasília. Barja, você tem acompanhado o que houve de uma semana para cá, que faz uma semana que aconteceu essa tragédia, né? Foi na noite de domingo para a segunda da semana passada. Você tem acompanhado o que tem sido feito, o que está acontecendo, o que mudou em uma semana, tanto na questão lá do museu, como dos museus em geral? Alguma coisa foi afetada na situação do Museu Nacional da República aqui em Brasília também? Você me fez 3 perguntas. Eu vou tentar responder as 3. Eu acho que o mundo inteiro acompanhou o que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, porque ali não estava só a nossa história, né? Estava a história de vários outros continentes. Eu me lembro desde criança de visitar esse museu pela mão do meu pai. E realmente o Douglas, que é ex-servidor do MINC, disse tudo. As pessoas que entram num museu como esse tipo de museu que foi, né, incendiado, na verdade, elas saem diferentes, porque elas entendem e se reconhecem ali naquele acervo maravilhoso que se foi. A outra pergunta que você me fez foi se mudou alguma coisa. As pessoas começaram a prestar atenção na natureza e na missão dos museus, né? Que é realmente transformar os seus visitantes pelo conhecimento, pela informação. E eu acho que mudou, porque até saiu um edital que eu estou de olho nele, e eu acho que todo mundo que trabalha com o museu está de olho nesse edital que o governo federal lançou para segurança em museus, para que se evite esse tipo de catástrofe que houve no Rio de Janeiro. Talvez uma semana tenha acontecido mais do que nos últimos anos, né? Nossa, nos últimos 50 anos. Porque parece até que é um projeto, né? Porque não foi só o Museu do Rio de Janeiro, Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo. Isso vem aconteceu no Memorial da América Latina, verdade, no Museu da Língua Brasileira, 2015 na Língua Portuguesa, museus de ciência, Butantan, né? Butantan. Então, eu acho que não é um caso isolado, é um caso muito mais grave, porque ali os conteúdos eram muito expressivos e maiores, mas isso parece até um projeto de desconstrução cultural do que qualquer outra coisa. Porque isso não é de agora, isso vem de muitos anos.
Não é novidade, né? É. Eu vou aproveitar isso, Barja, para perguntar para a Andréa Fernandes, que é museóloga, professora de museologia também na Universidade de Brasília, né, André? Existe realmente uma sensação de desconstrução cultural aqui no Brasil nesse momento? A história vem sendo valorizada como deveria ou não? Olha, desde o início dessa situação toda, muita gente tem me perguntado essa questão da história. Né? Nós temos que entender que é a história, sim, mas não é um museu. Os museus, eles não são, e aí não falo só do Museu Nacional, eu falo dos museus de uma forma geral, eles não são instituições do passado, eles são instituições do presente. Então, quando nós temos aqui, tínhamos o Museu Nacional, temos o Museu Nacional da República aqui em Brasília, temos outros museus atuando nessa sociedade, é porque nós queremos, é porque a nossa sociedade hoje acha que o museu é algo significativo, entende o potencial dos museus enquanto não só a preservação da memória, mas como também a possibilidade de um futuro das pesquisas desses acervos, da compreensão do que nós fomos, para entender o que nós somos, para caminharmos para frente. Então, eu acho que não foi muito, não é questão de que perdemos objetos históricos, perdemos objetos da constituição do que somos hoje. Eu acho que é algo bem mais complexo nessa situação. Às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas até negam o papel da história e o trabalho dos próprios historiadores, inclusive, Sim, a gente muito tem... antes de chegar a essa análise de que o quanto do nosso presente é consequência daquilo, né? Exato, a gente tem inclusive recebido na UNB, a gente vem recolhendo vários depoimentos, várias coisas que estão chegando através da mídia, e tem muitas mensagens enfim, comentários de mídias sociais, dizendo, mas também lá só tinha coisa velha, não fez muita diferença. Né? Isso agora, essa semana? Agora, essa semana, achando que além de ser um mas... tremendo mau gosto, parece ser uma burrice sem tamanho, né? Sim, mas isso, existe quem pensa assim, né? Então, o que acontece? O que nós temos o fato de damos valor, não damos valor, preservamos a nossa história, não preservamos a nossa história. Acho que está aí o retrato do que a nossa sociedade, aí eu não digo governo, não digo Estado, não digo as instâncias de uma forma geral, mas de que forma a nossa sociedade valoriza esse tipo de patrimônio. Agora dia 6, se eu não me engano, o Estadão publicou uma entrevista da historiadora Mary Del Priore, e que ela diz assim que, ela e outras pessoas, na verdade, têm verbalizado isso, que essa situação dos museus, das bibliotecas no Brasil, de certa forma, é culpa de todos nós, também pela questão de valorização da cultura aqui no Brasil, né? Bom, a gente tem a participação de mais alguém lá no centro de Brasília. A Vânia estava chamando agora há pouco. Vânia, com você. Então, agora eu estou conversando com o Cláudio Rogério. Ele, assim como eu, conseguiu visitar o Museu Nacional antes dessa tragédia que aconteceu lá. E o que você acha, Cláudio, do que aconteceu? Como é que você vê essa situação? Bom, aí é descaso, né? Descaso da coisa, falta de interesse em manutenção, porque ali só vivem uns abnegados tentando salvar o patrimônio que tem, mas não tem recurso. Sem recurso você faz o quê? Você vai numa Europa, todos os museus cobram para você entrar, aí você tem como manter um local daquele em dia. Aqui nós não temos nada, como a demonstração que foi. Eu tive uns 10 anos atrás, estava basicamente igual ao que estava aqui, a mostra que a TV passou. Tudo com gambiarra, tudo pendurado no teto, como fala, vazamento e outras coisas mais. Como é que você quer manter uma coisa dessa fora de perigo? Agora, a professora estava falando que recebeu algumas manifestações agora na universidade, de pessoas falando que ali só tinha coisa velha. Qual foi a sua impressão quando você visitou o museu? O que você viu ali? Em relação ao que a gente vê lá fora, da importância das coisas que tem nos museus de fora, que você viu ali naquele museu? Uma tentativa de manter a cultura nossa, né, que está cada dia mais desaparecendo, porque o brasileiro não tem o costume de manter a ideologia, a identidade dele do passado. Aqui simplesmente só pensam no moderno, no amanhã. E o passado que se começou?
A maioria sabe que isso aí era a casa, foi a casa do imperador Dom João? Não sabe. Deve estar sabendo agora pela televisão que falou. E as obras que tem lá? Muito obrigada, Cláudio. É com vocês aí no estúdio. Valeu. Obrigado. O Wagner Bar já estava concordando aqui com ele, né? Com o Cláudio, né, Margem? Bom, nós temos no telefone aqui do Participação Popular o diretor administrativo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Wagner Martins. Wagner, está ouvindo bem a gente aí? Estou ouvindo bem vocês, pode falar. Ô Wagner, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente no Participação Popular, discutindo esse assunto que eu imagino que esteja doendo um monte aí para você e para todo mundo que trabalhava no museu, que tinha pesquisas, que tinha toda a sua história de vida pessoal ali, não só da vida como cidadão brasileiro, mas a história de vida pessoal no museu, né, em grande parte destruída aí pelo incêndio. O que você tem visto ser feito desde que ocorreu essa tragédia, que antes, Wagner, era uma dificuldade para vocês aí, antes vocês não via acontecer? Olha só, nossa dificuldade sempre foi acesso a recursos, né? O Museu Nacional já vinha trabalhando para a sua melhoria, não chega a ser verdade que o prédio estava tão abandonado como se diz, mas ele tinha problemas estruturais, evidentemente. 90% do telhado já havia sido reformado, mas as salas internas, essas marcas de infiltração, elas estavam lá presentes, então essa deterioração precisava ser restaurada. E faltava justamente os recursos para essas ações internas, né? A rede elétrica tinha sido restaurada, reformada no início dos anos 2000, então os quadros de distribuição, mas faltava ainda a reforma geral do prédio, né, dos pontos de consumo, tomados e tudo mais. Então os quadros de distribuição tinham sido reformados, ampliados, cabos foram trocados, mas a fiação, propriamente dita, ainda precisava de restauração. E esta demora de recursos que é a nossa dificuldade. Nós não perdemos tudo porque, ao longo desses anos, construímos 3 prédios para retirar as coleções. Esse era o nosso planejamento, esse era o nosso plano. O problema é que os recursos não chegam na velocidade que a gente solicita, na velocidade que a gente pede. Infelizmente, é a questão crucial nesse processo. Então, assim, se a biblioteca do museu, se o departamento de vertebrados, se o departamento de botânica não estavam dentro do palácio mais, já tinham sido construídos prédios anexos para eles e essas coleções estão salvas, foi porque essas ações foram possíveis ao longo desses últimos 20, 30 anos. Se os telhados, a fachada, coisas desse tipo também se encontravam bastante deteriorados e foram restaurados, também foram ações. Mas realmente o prédio precisava de muito investimento, e esses investimentos, infelizmente, não chegaram a tempo, né, de evitar a tragédia. Wagner, você até mencionou um pouquinho aí do que já foi feito no museu e um pouquinho do que precisaria ser feito. Agora, eu não tenho um número de quantos dos mais de 3.000 museus aqui no Brasil, 3.000, eu até tenho anotado, 3.879 museus no Brasil. Eu não sei quantos deles que são sediados em casarões antigos, né, em instalações antigas que não foram construídas para serem museus especificamente. E, no caso, quais são as adaptações necessárias para esse tipo de instalação para abrigar conteúdo histórico? Olha só, essa é uma questão bastante complicada, né? A maioria dos museus, muitos, né, usam prédios antigos que necessitam de adaptações. O caso do Museu Nacional é um caso clássico, né? Um prédio de 200 anos, né, que passa a abrigar, né, questões de modernidade, de equipamentos, né, elétricos e tudo mais, que são um problema num prédio dessa idade, dessa estrutura. Né, e vários prédios precisam eu diria assim, uma quase totalidade. Eu conheço poucos museus que estejam em condições de reforma. Há várias questões, há questões de preservação, há questões do IFAM, de modernização que são complicadas, né, de áreas, de sistemas de combate a incêndio são complicados, que necessitam de intervenções estruturais, né, que são complicadas. Assim, basicamente, nenhum museu contou com recursos nem financeiros e nem técnicos, né? Falta equipe técnica, né, para especializada que atue nisso. Então, assim, o próprio IFAM tem dificuldade de arquitetos e profissionais e ele quase que se restringe à questão de fiscalização. Ele não consegue ser propositivo ao ponto de ele mesmo gerenciar projetos, né, ou ele mesmo construir projetos, que eu acho que deveria ser
um dos papéis que o governo deveria centrar, né, na fiscalização desse prédio. Mas, de fato, eles sofrem tanto com falta de recursos quanto o próprio museu e os museus, né, propriamente dito. A cultura, a ciência no Brasil, a gente tem visto nos últimos meses e anos, né, vem sofrendo fortemente com um corte de verba, né, na falta de recursos, acaba sobrando para esta área que em algum momento você releva, menos importante e tudo mais. Quando você tem uma perda desse tamanho, como teve no Museu Nacional, você finalmente acorda o tamanho do patrimônio, a perda inestimável, irreversível do que foi perdido. É triste, mas é a nossa realidade. E, Wagner, agora sobre essa questão de financiamento, qual é o papel que tem a iniciativa privada aqui no Brasil e que, na sua opinião, deveria ter? Porque a gente vê algumas pessoas argumentando, eu não concordo pessoalmente com isso, mas eu vejo algumas pessoas argumentando, vai gastar dinheiro público com isso, a gente está precisando de outras coisas mais urgentes, mais importantes. E a gente vê até gente argumentando, eu vi um argumento desse, eu não lembro exatamente a fonte, de que a iniciativa privada já teria se oferecido para ajudar o Museu Nacional, mas isso foi rejeitado pelo pessoal do próprio museu. Isso é verdade, é mentira? E qual o papel da iniciativa privada, na sua opinião, de alguém que estava trabalhando ali dentro do museu? Vamos lá. Primeiro, isso é um fake news, né? Que foi distribuído agora, já foi desmentido com notas da UFRJ e do Museu Nacional, né? Isso não aconteceu, inclusive com as próprias pessoas que intermediaram, e deixaram bem claro que isso não aconteceu, não houve uma rejeição da UFRJ, jamais haveria. Uma rejeição à ajuda privada. Uma rejeição a recursos. Uma rejeição a recursos, né? Ao investimento da iniciativa privada. Isso não existe, né? Inaceitável, entendeu? Então, era fake news. Já tem notas desmentindo esta questão. Eu acho que o papel da iniciativa privada é um papel bem-vindo. Eu acho que a iniciativa privada pode e deve participar. Inclusive, se você olhar todo o orçamento de cultura, todo o investimento em Lei Rouanet, a iniciativa privada participa fortemente. O que não tem, aí eu acho que tem que ser discutido, é que, apesar do alto volume de isenções fiscais para espetáculos, cinema e tudo mais, os prédios antigos, os museus, as instituições mais antigas continuam, de certa forma, relegadas a esses investimentos. Então, assim, o Museu Nacional, apesar de ter recebido investimentos, esses 90% dos telhados que foram reformados, foram com o projeto de Lei Rouanet. Mas a gente tem muita dificuldade em acessar esses recursos, muita dificuldade em conseguir os patrocinadores, né? O patrocinador do Museu Nacional foi quase que exclusivamente Petrobras, né? Então, assim, não houve participação de bancos, banqueiros, outras instituições, né? Mais recentemente, Vale do Rio Doce, agora BNDES, que já estava com o contrato assinado. Então, assim, eu acho que é pouco para o tamanho do Museu Nacional, para o tamanho da iniciativa privada brasileira, né? Tem que se estruturar não só o Museu Nacional, mas outros museus. O Museu Nacional é apenas mais um dos diversos museus, né, que ocupam prédios históricos que tem sérios problemas de conservação e investimento. Não faltou aqui e falta nos outros também. Bom, Wagner, e rapidinho só para a gente terminar, o que o cidadão brasileiro, principalmente quem não conheceu o Museu Nacional no seu estado anterior, como é o meu caso, eu não cheguei a visitar o Museu Nacional, o que o cidadão pode esperar de o novo Museu Nacional? Quando que ficaria pronto, vamos dizer assim? Se vocês têm alguma perspectiva de quando seria possível reabrir para o público, reconstruir, reabrir, e o que vai ser visto, o que vai existir ainda para se exibir nesse museu? Olha só, nós temos expectativa de reabrir o mais rápido possível. Eu não saberia precisar agora, mas eu te diria que nada vai acontecer em menos de um ano, né, por mais que é um trabalho demorado, mas a gente pretende, sim, imediatamente devolver algumas disposições para a população, sim. Não dentro desse prédio, óbvio, mas ainda em outros espaços itinerantes, ou espaços dentro daqui, que a gente está construindo esse projeto de reabrir parte do acervo que não foi perdido, e o que a gente vai resgatar, o que a gente pretende resgatar. Então, assim, com certeza as pessoas vão ver os meteoritos, estão salvos. O próprio BLH está aqui na entrada do museu, de todas as filmagens, ele está intacto, isso é certo. Com certeza nós vamos ter exposições de zoologia, dos animais palháticos, nós ainda temos diversos ainda. Tranquilamente a gente consegue montar outras exposições com o que não estava na exposição. Trabalhos de arqueologia, vão aparecer, os dinossauros vão retomar. Então, assim, nós vamos ter no museu
A gente perdeu, sem dúvida nenhuma, é uma perda absurda para o país, as múmias egípcias, né? Algo quase que único. As pessoas, infelizmente, era um acervo para a gente importantíssimo, né? Desde a época do Império, Pedro I que comprou esse acervo. Então, assim, essa é uma perda para a gente que dói demais, mas a gente vai remontar o nosso acervo, sim. Isso é certo, eu já tenho equipes trabalhando nesses projetos, nesses processos. O Museu Nacional vai reabrir e vai reabrir com dignidade. A gente vai ter acervo, nós temos acervo ainda para mostrar à população. Alguns de uma importância absurda, infelizmente, as gerações futuras vão ser relegadas a ter apenas imagens, informações, né, a peça original, infelizmente, está perdida. É verdade, mas pelo menos, de alguma forma, o museu vive, né, Wagner? Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular e muito boa sorte aí para vocês na reconstrução, tá bom? Obrigado você pela ajuda e pela atenção. Muito obrigado, Wagner Martins. E vamos de novo ao centro de Brasília, que a Vânia Alves estava chamando a gente lá rapidinho. Diga, Vânia. Eu estou com a Lua Lambert, que é uma artista que não é aqui de Brasília, não. Ela está aqui em Brasília, ela é de Maringá, está aqui em Brasília para lançar o projeto do livro dela, que ela vai fazer com participações, com crowdfunding, né, como a gente chama, com as pessoas colaborando para lançar o livro dela. Mas eu aproveitei para chamar uma pessoa jovem para saber, você frequenta museus? Sim, na cidade que eu moro não tem nenhum museu, então quando eu viajo, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é visitar os museus, que eu acho que é uma parte muito importante da nossa cultura e da arte, é um pouco lugar que a gente tem a arte ainda acontecendo, né? Você conheceu o Museu Nacional? Aqui em Brasília a gente foi no Museu Nacional e em São Paulo eu já conheci os museus de lá também, mas como eu cheguei aqui esse fim de semana eu ainda não conheci todas as partes culturais da cidade. O museu que pegou fogo no Rio, você chegou a conhecer? Não cheguei a conhecer e agora nunca mais, né? É isso. Pois é, como é que você se sentiu, Lua? Eu acho bastante dolorido, é bastante triste, porque além de ser uma parte da nossa história, é um acesso cultural que muita gente vai ser ceifada pelo resto da vida, nunca mais vai ter, né? E foi uma negligência, é uma coisa que vem acontecendo, aqui em Brasília eu fiquei sabendo do Teatro Nacional também, que fechou para reforma e nunca mais abriu, né? Então são negligências que vêm acontecendo e se repetindo, e sempre quem sofre é a educação e a cultura e a arte, né? Por que será? Isso é muito estratégico, né? Agora, tem muito jovem que fala, não tem nenhuma importância, é coisa velha. Como é que você vê essa posição? Por que tem tanto jovem pensando assim? Porque cada vez mais a nossa educação é tecnicista, ela é militarizada e ela é focada só no mercado de trabalho, esquecendo toda uma questão de cidadania, de subjetividade, que faz parte da educação e da ética de qualquer cidadania também. Então eu penso que quando a gente tem jovens respondendo a essa forma para a desvalorização da cultura, a gente tem uma resposta direta de, por exemplo, proibições, leis como a ideologia de gênero, que proíbe discutir gênero na escola, ou a escola sem partido, né, que vão cada vez mais ceifando os acessos escolares a essas educações e culturas que não são tão hegemônicas e tão comerciais nesse sentido, né, que talvez não tenham um sentido comercial no sentido lucrativo, porque justamente está aí para formar uma parte mais subjetiva que a gente desvaloriza. Então eu penso que quando a gente tem jovens respondendo dessa forma, isso é consequência de já um sucateamento da educação, um sucateamento da cultura que vem acontecendo nesse movimento para que cada vez mais isso seja desvalorizado mesmo. Então é estratégico, não é por acaso que essas respostas aparecem, né? Essa é a minha opinião sobre isso, assim. Muito obrigada, Lua. Obrigada a você. É com vocês. Excelente a participação aí da Lua Lambert, né? Se eu entendi direito o nome, eu até queria jogar isso para Andréa Fernandes para falar um pouquinho aí. Concorda com esse aspecto? Como é que tem sido a integração da educação, André, na sua opinião, da escola, com os museus, sabe? Aquela coisa da excursão. Eu lembro que eu só estudei em escola pública e não era tão fácil se acontecer uma excursão. Era bem raro haver alguma excursão para algum museu. Isso parece que continua ainda de alguma forma, né? E você concorda com essa opinião de que a educação nossa talvez esteja tecnicista, mercadológica demais e por isso se deixando de ensinar a importância dos museus, dos espaços culturais em geral, né, como teatros, bibliotecas também, para as crianças? Olha, eu vejo dois aspectos aí. Primeiro, com relação à visitação aos museus, eu lembro que em 2015 eu passei alguns meses pesquisando, enquanto pesquisadora no próprio Museu Nacional, esse que pegou fogo. E o que acontecia? Era muita criança, era um ônibus atrás do outro chegando. Tudo bem que para criança pode ser pouco. Talvez tenha sido a única vez que ela foi, mas eu acho que ali no limite da capacidade da atividade que o museu desenvolvia,
eram ônibus e ônibus de crianças chegando, uma leva atrás da outra. Era um museu muito visitado, sim, e com trabalho educativo de qualidade. É claro que a gente tem todas as limitações pedagógicas para isso, não é? Então, mas de qualquer forma, eu acho que, sim, a visita, essa questão de pegar as crianças, botar no ônibus e levar para o museu, de certa forma ela até acontece. Né? Talvez a gente não veja isso tanto enquanto aluno, só uma vez ao ano. O problema é como isso está sendo trabalhado. Foi feito um trabalho antes para dessas crianças irem ao museu, e aí não falo especificamente do Museu Nacional, que como ele já tinha um trabalho muito antigo, isso acontecia de certa forma, mas nos outros museus de uma forma geral. As crianças são preparadas para, antes de ir lá, para saber o que realmente vão ver? Né? Quando elas saem de lá, o que é feito de fixação? O que fica durante a visita, né? No Museu Nacional, a gente acompanhou, no Museu Nacional aqui de Brasília, acompanhamos aquela exposição do IFAM, acho que ano passado, ano retrasado, e que nossos alunos da museologia atuaram enquanto monitores, enfim. Então, vinham escolas extremamente bem preparadas para acompanhar e era um pedagógico muito bem feito, e vinham outras escolas que apenas vinham, né? Parecia ser uma tarefa chata para fazer, né? Por parte, inclusive, de muitos professores, né? Temos que, né, esperar isso, conversas do tipo, quanto tempo dura a visita, né? Muito interesse, né? Então, assim, não por parte dos alunos, por incrível que pareça. Então, assim, a maioria, graças a Deus, são visitas bem feitas, bem orientadas, mas tem uma ou outra em que acontece isso. Então, o que fica para os alunos talvez não tenha sido... tem que ser muito bem trabalhado isso. E aí a gente tem que ter profissionais, aí a gente entra na questão da qualificação profissional, a gente tem que ter profissionais preparados preparado para orientar, para trabalhar com esses professores, para eles entenderem exatamente o que significa visita, para trabalhar com o aluno. Não é? Acho que é todo um contexto aí educacional que a gente sabe que a educação no Brasil passa por grandes desafios. Não é? E ainda tem essa situação, né, que a escritora falou ali no link, né, que talvez seja muito voltada ainda para o lado técnico e mercadológico, principalmente, formação de massa de trabalho, né, o pessoal de... Isso eu não vejo muito. Eu acho que se a gente parar para pensar, quando a gente fala do Museu Nacional do Rio de Janeiro, de certa forma ele é um museu que também passa um conhecimento técnico, um conhecimento, quando a gente fala dos conhecimentos de biologia, não é um pensamento abstrato. Isso é aplicado em ciência, em tecnologia no país, que gera produtos. Tem um foco também aplicação, por aí. Quando a gente trabalha com um museu mais aberto de artes, que traz mais reflexão, na verdade, por trás disso, também tem um exercício de reflexão que vai depois ser aplicado por essa pessoa que está lá visitando. E aí eu não falo nem só das crianças, mas toda a sociedade que vai lá, visita, que tem uma oportunidade de refletir sobre aquilo que ela está vendo, participando. Esse exercício de reflexão ela vai levar para as outras áreas da vida dela. Não é? Então, acho que é mais por esse aspecto. Tá certo. Bom, a gente recebeu uma mensagem da professora Marta Sueli, lá de Brejões, Bahia, que está sempre com participação popular. Muito obrigado, Marta. Ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp, 996202573, né, para você que estiver acompanhando o nosso programa e quiser mandar uma mensagem também. Ela disse: se vê muitos prédios pertencentes à União sem manutenção, caindo aos pedaços. Em Salvador mesmo a gente vê casas de outros séculos que são tombadas pelo patrimônio histórico, e aí o poder público não investe, os herdeiros também não. Vão deixando lá até acontecer um incêndio ou um desabamento. É a opinião da Marta. E aí eu pergunto para o Wagner Barja, né, que coordena aqui o Museu Nacional da República, aqui de Brasília, que é um caso de um museu recente, um museu novo, né, que foi construído já para isso, Barja. Mas a gente viu a situação descrita ali pelo seu xará, o Wagner Martins, lá do diretor administrativo do Museu Nacional, que pegou fogo, sobre a questão da estrutura do museu, da questão da segurança, dos investimentos em segurança. E aí eu te pergunto, é possível o museu sobreviver e, no caso do Museu Nacional, se recuperar de alguma forma, mesmo com a perda toda de patrimônio que houve ali, em condições assim, em prédios que não têm essa estrutura,
de segurança já consolidada, ou mesmo até sem os prédios, o museu consegue se tornar uma coisa que transcende a questão da localização física? Eu acho esse programa muito legal, assim, porque não só os entrevistados aqui, mas o povo na rua fala coisas incríveis, né? Assim, eu acho que até pauta a gente de uma forma diferente. Primeiro eu queria fazer assim uma referência ao meu xará lá do Rio, Wagner, do Museu Nacional do Rio, que eu admiro muito ele, porque o cara tá a fim de pegar pesado e refazer coisas que eu não sei se eu, como diretor ali daquele equipamento que pegou fogo, teria coragem ou ânimo para retomar. Depois de uma porrada depois dessa, de uma porrada dessa, uma perda tão grande para nós todos, né? E o cara tá lá. Então é uma prova que os servidores daquele museu, realmente a gente observou nas cenas que a televisão transmitiu que eles arriscaram até a vida para salvar coisas que estavam indo embora. Outra coisa eu queria também me referir, eu vou responder a sua pergunta, mas é porque o bate-bola aqui tá interessante. Por exemplo, não existe museu sem educação. Os museus podem ser até mal aparelhados ou até mal educados, né? Porque os próprios museus serem mal educados na sua forma de formar a opinião pública. Mas não existe museu sem educação, né? Então, eu entendo que passar por um museu, seja ele de que natureza e de que missão ele tiver, eu entendo que isso vai contribuir muito para a formação do indivíduo fora da escola. Porque não existe essa proposta de museu sem partido, né? Não existe. O museu é um centro de cálculo da sociedade. Por isso que a gente vê reações tão adversas quanto a professora citou aqui, as pessoas dizerem que museu só tem coisa velha, né? Ou que museu é isso ou aquilo. São pessoas que só frequentam shoppings e não estão a fim de conhecer o seu passado, o seu presente, ou o seu futuro na real. Então, eu acho que o museu realmente ele é um centro de cálculo da sociedade. E ele eu sempre vi o Museu Nacional aqui de Brasília como um museu espelho da sociedade. Porque o modelo de museu que a gente quer hoje é um museu que reflete os desejos da população. Agora, respondendo a sua pergunta... Eu acho que você está encaminhando para isso. Estou encaminhando para isso. Você trabalhar com um museu que tem 10 anos de existência, como esse nosso aqui, que fica do lado de uma rodoviária, que desova no plano piloto um público diário de aproximadamente 120, 130 mil pessoas dia, considerando a rede rodoviária, que são duas rodoviárias, a do entorno e a das regionais. Sim, ainda tem o metrô. E ainda tem a rede metroviária. Ainda tem os turistas que vêm de carro. Então, hoje, o Museu Nacional é considerado um dos 4 museus que não cobra ingresso, que eu também vou falar disso. Que na Europa também tem museu de entrada grátis, né? O nosso tem aqueles que têm um dia de entrada grátis. Sim. E tem até aqueles que, se você for nu, você não paga ingresso. Eu já vi isso. Entendeu, né? A nudez lá não é castigada. Então, um museu que fica ao lado, um equipamento que fica ao lado da rodoviária, que tem um público passante como o nosso ali, é realmente um dos 4 museus mais visitados do país, daqueles que não cobram ingresso. Certo. Isso com 10 anos de existência é um triunfo muito grande.
E aí você me fala de sobrevivência de equipamentos que não foram edificados com aquela intenção de ser museu. Na verdade, até da vida do museu, independentemente da condição do equipamento ou da própria existência ali do espaço físico. Quando você enxerga um museu como um museu espelho, ou uma escola espelho, uma régua da sociedade, né? Uma régua de cálculo, uma coisa que você possa se reconhecer ali, você independe de muita coisa para poder ter êxito na visitação. São coisas até indeterminadas. Por exemplo, nós temos 40% do nosso público é escolar, considerando todos os níveis de escolaridade, né? Isso não significa uma má frequência, né? De gente que vai ao museu só para ir ao banheiro, porque ali tem um banheiro ótimo. Eu até convido a todos a frequentar, né? Mas tem coisas que acontecem ali que eu me sinto orgulhoso de estar trabalhando ali, de ser um servidor público que está ali naquele museu. Por exemplo, uma vez eu estava ali na porta, olhando as coisas, e entraram 2 garis no museu, deixaram o carrinho do lado de fora. E você ficou observando? Eu fiquei observando, eu achei que eles iam ao banheiro. Não, eles foram ver uma exposição que estava no térreo. Aí, uns dias depois, o segurança chegou para mim e falou assim, você sabe aqueles 2 garis? Eles estão lá em cima, numa outra exposição, lá em cima. Viraram frequentadores, né? Aí eu falei, legal e tal, eu achei aquilo bacana. Aí no sábado ou no domingo, eu estava no museu, muita gente, e de repente alguém toca no meu ombro. Era o gari com a família toda. Bacana. Sem uniforme. Então, são coisas que do cotidiano de um equipamento público que você vê que vale a pena você trabalhar e dar o melhor para as pessoas. Agora, com relação aos prédios que não são destinados à sua função de museu, eu queria lembrar que nós temos vários museus que são exemplos. O Reina Sofia, por exemplo, era um hospício, né? Hoje é um dos maiores museus da Europa, foi adaptado para isso, né? O próprio museu que sofreu o sinistro aí era a Casa do Imperador. Sim. Né? E o museu aqui nosso, que está em reforma, o MAB, era uma churrascaria, uma casa de samba. Agora, é possível e é viável adaptar esses casarões antigos para as condições de segurança que não são comuns, né? Inclusive, os equipamentos de segurança, de proteção contra incêndio, por exemplo, para museus, para bibliotecas, eles não podem ser os mesmos que são usados num auditório, por exemplo, né? Não são exatamente os mesmos, mas são muito parecidos. O sistema de climatização de um museu, ele passa por uma outra técnica. O primado da técnica da museologia é bastante sofisticado. Mas a segurança não é só isso. A segurança está a própria educação que você oferece para as pessoas. A própria segurança presencial, a vigilância por câmeras, os detectores de calor, essas coisas todas são parte essenciais de equipamentos que guardam um patrimônio de valor pecuniário e cultural altíssimo, como nós guardamos aqui no Museu Nacional. Agora, será que esses casarões antigos aqui, no caso do Brasil, né, mais de 3.800 museus, em grande parte construídos em casas adaptadas, assim, casas antigas adaptadas, pelo conhecimento que vocês têm, pergunta para os dois, eles são devidamente equipados, adaptados para guardar esse patrimônio? Não. Acredito que não. Acredito que tem certos acervos entre os privados e os públicos, né, que merecem maior atenção. Assim, há alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, acho que a Andréa se lembra disso. A coleção Hélio Oiticica, que é um dos maiores artistas brasileiros do século XX, foi totalmente incendiada numa casa privada. Né? Eu acho que a responsabilidade com a história
e com o patrimônio, ela tem que ter uma parceria entre o público e o privado para que as coisas possam ser preservadas. Você sabe, André, como é que está a condição desses museus, dos casarões? Eu concordo com o Barja, é exatamente isso que acontece. Assim, ter casas, ter museus em edificações históricas não é o ideal. A gente sempre deseja ter um prédio novo, específico para museu, mas em várias situações não é nem desejável. Por exemplo, nós temos a situação dos museus casa, né, que o que a gente preserva, na verdade, o imóvel é um dos objetos do museu. Sim. Não é? Que era o caso do Museu Nacional, né? Sim, era o caso do Museu Nacional. E muitos outros museus acontecem isso. Né? O Museu Nacional, na verdade, ele era a casa do imperador e ele recebe o acervo, que era um acervo muito próximo, na verdade, do próprio imperador. E isso em 1892. Né? A gente já tem essa situação há mais de um século e não pegou fogo antes. Né? Então, o que acontece, o que eu acho, é mais uma questão, tecnologia para isso, nós temos. Pelo mundo inteiro, assim, é possível ter um museu numa casa tombada. Quando a gente pensa, o Museu Nacional ainda era com as paredes estruturais, ele era autoportante. Então, o risco de desabamento realmente era bem menor, tudo isso. Nós temos, por exemplo, situações, imagina Ouro Preto, né? Museus em Ouro Preto com edificação de taipa. Né? Você tem, na verdade, uma madeira extremamente frágil na estrutura do imóvel, em que ele desaba mesmo. Também, né? É possível ter museus nessa situação? Sim. O que é preciso fazer é um estudo, e aí não dá para ser qualquer profissional, não dá para ser amador nessa hora. Existem estudos, existem pesquisas nessa área, e é possível, sim, fazer uma prevenção, não só de incêndio, como que o incêndio ele é muito marcante. Né? Mas a gente tem todo um período de degradação desses objetos. Em vários museus eles estavam se degradando. Tem caso de cupim, tem caso de inundação, né? Exatamente. Tem caso de falta d'água, que foi o caso ali. O hidrante estava seco, né? Impressionante isso. Eu não sei exatamente. Mas eu acho que era um protocolo de abastecimento. Enfim, mas é um protocolo que pode servir para algumas áreas, mas não pode servir para uma área de museu. Vamos voltar para isso aí, mas a Vânia Alves está chamando a gente lá do centro de novo. Vânia, com você. E agora eu estou com uma manauara, a Jéssica. Jéssica, você frequenta museus. Me diz uma coisa, em Manaus tem museu? Muitos, vários. Tem um centro histórico todo trabalhado e tombado, né? E é bem importante isso também. Você falou tombado. Essa é uma palavra que no Brasil não quer dizer necessariamente que é conservado. É conservado? Sim, boa parte dele é bem conservada. Assim, é muito custo, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil ter dinheiro voltado para a cultura no país. Você visita esses lugares? Você conhece esses lugares que são tombados, que são históricos na sua cidade? Sim, com certeza. Parte da nossa história. Como é que não pode conhecer, né? E em que estado que eles estão? Olha, as partes mais conhecidas, eles estão até bem conservados. Isso no estado do Amazonas, mas tem muitos lugares ainda com bastante dificuldade para se conhecer por falta de verba e por falta de mau estado. E aí são todos fechados. O Museu Nacional, o Teatro Nacional é o Teatro Amazonas, perdão, ele é um dos mais famosos do Brasil, é um dos pontos turísticos que qualquer cartaz sobre o Brasil, ele está lá. Como é que ele está em bom estado? Faz muitos anos que eu conheci. Como é que ele está? Tem muita gente que vai, vocês gostam dele, as pessoas conhecem? Sim, ele está bem conservado por ser um ponto muito conhecido e por sempre estar com eventos muito famosos também a nível internacional. Então ele está bem conservado. Mas tem outros lugares muito precários ainda. Quando você sai de lá, aqui em Brasília, por exemplo, você está aqui, você visitou outros lugares? Você visitou o Museu Nacional que está ali na frente? Ainda não, eu estou muito pouco tempo aqui em Brasília, né? Mas eu pretendo visitar vários lugares e está na minha lista, mas a gente está com uma necessidade meio complicada de encaixar isso nos horários, mas vai dar certo se tudo caminhar. Muito obrigada. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado por trazer aí a opinião da Jéssica sobre o Centro Histórico de Manaus, né? Ela conhece bem lá a região, ela é de lá, né? Trouxe pra gente essa informação. E nós temos no telefone aqui do Participação Popular, a gente já está meio chegando no fim do programa, mas deu tempo de fazer uma ligação para o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro. O deputado está ouvindo a gente? Estou ouvindo sim, é um prazer falar com vocês.
Ô, deputado, obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Participação Popular. O senhor é do Rio de Janeiro, né, que é o estado onde estava o museu que foi atingido pelo incêndio, e o senhor é professor de história, inclusive. Então eu imagino que para o senhor seja especialmente doloroso ver o que aconteceu. Mas aí eu queria lhe perguntar, deputado, nós mencionamos aqui no programa já a situação dos museus, também mencionamos bibliotecas, a situação dos teatros, enfim, a situação da cultura aqui no Brasil. Como tem sido tratada aqui no Congresso nos últimos anos, e aí talvez se entre mais na questão orçamentária, inclusive, e o que o senhor já enxerga de movimentação diferente desde que aconteceu essa tragédia? Em primeiro lugar, a gente percebe uma secundarização plena de todo o nosso acervo cultural. A rigor, nós temos 3.747 instituições públicas e privadas vinculadas à cultura no país. Desde a pequena biblioteca numa cidade de porte ínfimo até os grandes museus. É muita instituição pública e privada vinculada à cultura, mas a maioria delas, cerca de 70%, no abandono ou fechada, sem aporte, sem sustentabilidade. No caso dos 253 museus brasileiros, só 36% desse total recebeu aporte da iniciativa privada. Então, a gente vê que há um descaso, é algo secundarizado e mesmo assim não funciona. Agora, nós entendemos que o orçamento público, seja para as universidades que administram museus, e no Museu Nacional não é só museu, ele é um centro de pesquisa, ensino, extensão. Por isso não dá para, numa medida provisória, como o governo federal anda cogitando, você desvincular o Museu Nacional da estrutura da UFRJ. Então nós estamos tendo muita luta aqui para que haja essa sustentabilidade. E até do ponto de vista das emendas parlamentares. O brasileiro tem um pouco essa tradição. Depois da porta arrombada, a gente pensa em botar o cadeado. Houve uma reunião com o reitor da UFRJ, com o diretor do Museu Nacional, semana passada, presidida pelo presidente Rodrigo Maia, 27 deputados da nossa bancada fluminense, dos 46, deviam estar todos aí, se comprometeram, nos comprometemos a destinar emendas para o museu. É o que está ao nosso alcance mais imediato. Agora, não adianta apresentar emenda e depois ela não ser executada. É o meu caso até de uma bagatela de R$200 mil para esse ano, até agora isso não foi empenhado. Agora, tem que haver uma nova orientação nacional, política e cultural para recuperar esses museus, fazer a sustentabilidade e saber que isso significa aporte cultural, significa turismo, significa civilidade, significa cidadania. Verdade. Deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro. É pena que a gente não tenha mais tempo, né, para continuar essa discussão. Daqui a pouco começa o horário eleitoral obrigatório aqui. A gente vai ter que interromper a transmissão. Mas esse assunto, deputado, frequentemente a gente trata aqui no Participação Popular. Eu espero que em outras ocasiões o senhor esteja à disposição também para participar, para a gente continuar esse debate, tá bom? Um grande abraço para o senhor. Com todo prazer, é a minha praia, é o meu desejo, é a minha aspiração. Um país culturalmente desenvolvido. Obrigado, deputado. A gente tem essa esperança também, né? Bom, realmente a gente está chegando no final do programa, né? Quero agradecer aqui a Andréa Fernandes, que é museóloga, professora da Universidade de Brasília. André, obrigado. Quer fazer alguma consideraçãozinha final? Acho que é isso. A gente se preocupar agora e ver que esses acidentes acontecem. Então, é melhor prevenir. Realmente, né? E preservar esse conteúdo histórico que a gente tem. Wagner Barja, coordenador do Museu Nacional da República aqui em Brasília. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, Wagner. Obrigado a você. E eu queria fazer um convite aos telespectadores, que uma boa coleção que sobrou do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro está sendo exibida aqui em Brasília, que é uma coleção de objetos e plumária indígena maravilhosa que está no Memorial dos Povos Indígenas, aqui, o conhecido Museu do Índio, ali em frente ao Memorial JK. Então tem ainda uma coleção intacta, que por sorte estava aqui já, ainda em exibição
no Memorial dos Povos Indígenas aqui em Brasília. Então, o pessoal que está aqui, aquela moça lá de Belém, né, do Pará. De Manaus. De Manaus. A Jéssica. A Jéssica, se ela disse que tinha que encaixar alguma coisa no roteiro, vá ao Museu Nacional. Tem uma hashtag que a gente faz, que diz assim, não vá à Disney, vá ao Museu Nacional, é de graça. Então, a Jéssica pode ir ao Museu Nacional e depois ir para o Memorial dos Povos Indígenas, que ela não vai ficar devendo nada ao passeio que ela agendou aqui em Brasília. Tá certo, Barja. Boa esse convite, realmente foi uma boa. Muito obrigado por ter estado com a gente. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. Um grande abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.